Onde estão Dom Phillips, jornalista britânico, e o indigenista da FUNAI, Bruno Pereira? Os dois estão desaparecidos desde o último domingo na região do Vale do Javari, uma das regiões de maior concentração de povos isolados da Amazônia. Eles vinham recebendo ameaças em razão do trabalho que realizavam denunciando a invasão de terras indígenas por garimpeiros e madeireiros. Também há suspeitas de envolvimento do narcotráfico no caso. Sobre essa questão, a gente conversa agora com Vanessa Graziotin, ex-senadora pelo estado do Amazonas e secretária nacional da Mulher do PCdoB. Boa noite, senadora. Prazer falar com a senhora. Seja muito bem-vinda. Boa noite. Muito obrigada. Estou aqui numa luta tentando achar um bom lugar para a gente conversar, porque eu também estou no interior aqui do estado do Amazonas, sabe? Não estou na região do Alto Solimões, mas estou aqui na região do Médio Amazonas, em Parintins. Falo de vocês diretamente do Baixo Amazonas, diretamente de Parintins. Verdade. E, senadora Graziotin, semana, desde o último domingo, repercussão nacional e internacional deste caso envolvendo o sumiço de um jornalista britânico e de um indigenista brasileiro da FUNAI, o Bruno Pereira. Senadora, muitas questões a serem explicadas por parte do governo federal, do próprio governo do Amazonas, porque até o momento não se tem notícia, não se sabe exatamente o que aconteceu com o jornalista britânico, o Dom Phillips, e o indigenista da FUNAI, Bruno Pereira. A senhora está aí no Amazonas, está acompanhando o caso. O que a senhora pode falar para os nossos telespectadores aqui da TVT e ouvintes da Rádio Brasil Atual sobre essa questão? Eu vou muito àquela região do Alto Solimões, é uma região de tríplice fronteira, Brasil, Colômbia, Peru. Né, para você ter uma ideia, a gente faz alguns trabalhos que a gente desenvolve, a gente tem que ir ao Peru. Não é? As rádios que pegam nesses municípios, geralmente são rádios que estão instaladas no Peru ou na Bolívia. E há uma integração, como é óbvio, apesar de ser uma região de floresta densa, mas há uma integração entre os três países. E há uma região, especialmente Atalaia do Norte, que foi de onde eles partiram e para onde eles estavam voltando. Para você ter uma ideia, Atalaia é o segundo maior município do Amazonas. O primeiro é Barcelos, depois Atalaia, e um dos maiores do Brasil. E além de estar às margens do Rio, ele também é muito próximo a rios importantes onde vivem comunidades isoladas, onde há maior incidência de comunidades indígenas isoladas, exatamente nessa região do Alto Solimões, lá no Javari, que é uma das regiões muito ricas do ponto de vista da natureza, não é? De minério, de tudo, não é? Mas rica também na diversidade, na flora. Lamentavelmente, uma região com muitos problemas, uma região assim de difícil acesso. Eu, como vou muito lá, acho que a última vez, não tem 2 meses ainda da última vez que eu estive em Atalaia do Norte, porque quando chega em Atalaia do Norte, a gente tem que ir para Tabatinga, é um município fronteiriço ao município de Letícia, que é a capital do estado do Amazonas, da Colômbia. E de Tabatinga a gente pega barco para ir até Benjamin Constant. E de Benjamin Constant é que a gente vai de estrada para Atalaia do Norte, não é? Atalaia do Norte, como eu disse, de todos os 3 municípios, ele fica um pouco mais isolado. E é um município que tem uma população indígena muito forte, muito grande. Eu, assim que foi noticiado o desaparecimento tanto do jornalista quanto do indigenista, eu liguei imediatamente para o prefeito de Atalaia do Norte, Denis Paiva. É uma pessoa assim, bastante progressista, que tem é muito próximo das comunidades indígenas, respeita essa diversidade, não é? É uma pessoa assim que a gente não pode jamais dizer que esteja vinculada ao crime, porque lá o crime, infelizmente, ocorre de todas as ordens. É garimpo ilegal, é pesca ilegal, é caça ilegal, é extração de madeireira ilegal.
há uns anos atrás, e lá também, nas proximidades, mais Benjamin e Tabatinga, tem os índios ticunas. É a maior população de uma etnia indígena que nós temos no Brasil, e eles estão também nesses outros países, Peru e Colômbia. Então, primeiro, eu acho, né, uma opinião assim, muito pessoal, eu acho que pelo trabalho que eles desenvolviam lá e por tudo que a gente já teve acesso e conhecimento, tudo indica que ali foi alguma queima de arquivo. Porque acidentes, desaparecimento, num dia que não teve temporal, que não teve chuva, e num trajeto relativamente conhecido, é muito difícil. Claro que a gente não pode descartar nenhuma hipótese, né? É muito difícil que isso tenha acontecido. E se de fato houve, pelo trabalho que eles desenvolviam de preservação das terras indígenas, dessas atividades ilegais, se eles tivessem sido atacados. O que eu acho que é assim mais difícil é porque a gente não sabe de onde poderia ter vindo o ataque. Senadora, infelizmente a gente não pode dizer então que esse caso é uma fatalidade ou um caso isolado aí da região. O que a gente vem vendo aí na Amazônia, na região norte, é uma escalada progressiva da violência contra comunidades, pessoas de movimentos sociais, lideranças. Qual que é a real situação dessas pessoas, como você já bem disse, que estão atuando ilegalmente, como madeireiros, como grileiros, com essas questões de extrema exploração da natureza, como isso tem afetado o dia a dia das comunidades também aí da região amazônica? Olha, elas são as mais afetadas, né? Essa invasão de uma região importante como essa na Amazônia, em primeiro lugar, claro, traz prejuízo ao meio ambiente, ao país como um todo, mas em primeiro lugar, traz enormes e imediatos impactos contra as populações tradicionais, né? Contra os povos indígenas, contra ribeirinhos que vivem naquela região durante muito tempo. O que a gente tem visto ultimamente pela imprensa, e aí dá para ter uma ideia, uma noção, é aqueles noticiários de garimpos ilegais, assim, invasão de garimpos ilegais, contaminando com mercúrio as águas dos rios da Amazônia. Lamentavelmente, essa é a realidade. E nós aqui estamos falando de um evento que ocorreu com duas pessoas assim importantes, são estudiosos, pessoas dedicadas à defesa da vida, da floresta, e que um fato que aconteceu no extremo norte do país, não é? Assim, é uma região. Eu já estive, inclusive, como parlamentar, várias vezes em várias missões naquela região, acompanhada da federal, acompanhada de forças do Exército, para fazer levantamento de biopirataria, de uso ilegal, atividade garimpeira ilegal, não é? E isso, eu digo, é algo que o governo não pode continuar da forma como está. E quando eu falo governo, estou me referindo à autoridade maior, que é a presidência da República. Um fato como esse, se não é investigado como no início foi, veja bem, no início, não é, houve assim muita má vontade dos órgãos federais, eu estou aqui me referindo aos órgãos federais, em efetivar, em desencadear uma busca aos desaparecidos. E é lógico que qualquer hora perdida ali, você tem diminuída a possibilidade de desvendar o que aconteceu, não é? Então, eu acho que é uma obrigação do Estado brasileiro, nós precisamos fazer isso para que isso seja um exemplo do que não se deve fazer na região, e não o contrário. Não o contrário. Eu estou sempre em contato com as populações indígenas que vivem na região, e são várias etnias. A maioria deles sequer o português fala, não fala português. E para você levar a assistência do Estado, garantir dignidade, atendimento à saúde, é sempre muito difícil, não é? E esse governo piorou ainda mais, porque a FUNAI é tratado como um órgão, eu não digo nem de segunda categoria, mas é tratado como um órgão de quarta, quinta categoria,
não é? E próprias políticas voltadas para as pessoas que vivem no interior, comunidades indígenas, também têm sido muito... não tem recebido a atenção que merece, não é? Então, é um caso, assim, me preocupa, porque ali são comunidades que vivem isoladas, mas que nem por isso devam ser abandonadas pelo Estado. Elas devem ter a garantia e a proteção e que o Estado tem que efetivar, não é? Senadora, a senhora falou agora na sua fala sobre, no início do desaparecimento, a falta de vontade e de empenho, né? Foi preciso muita pressão e a própria justiça intimar que o governo federal, de fato, mandasse equipamentos, helicópteros e entrasse nas buscas. Hoje nós sabemos que tem um suspeito preso pelo desaparecimento. E aí a gente acompanha, fica lendo notícias que vêm daí da Amazônia, mas um suspeito pelo desaparecimento, mas algo que fica por trás de tudo isso senadora, quem mandou ou quem autorizou um possível sequestro ou assassinato dessas duas pessoas, do jornalista britânico e do indigenista da FUNAI. Porque é muito simples falar que prendemos um suspeito e aí pega uma pessoa e aí dá uma explicação básica. Mas o que está por trás, efetivamente, mais de uma semana do desaparecimento desses dois, do Philip, do jornalista britânico e do indigenista, é de fato quem está por trás de tudo isso, né, senador? E até agora, nenhuma resposta concreta do poder público. Por isso que eu digo, eu acho que quando a gente fala em buscas de Bruno, de Dom, são buscas não apenas físicas, não é? Tem que acontecer um trabalho de inteligência muito forte, um trabalho de inteligência que envolva não apenas as forças de inteligência do nosso país, do Brasil, mas é preciso também, nesse caso, envolver a Colômbia, envolver a inteligência do Peru, porque são países vizinhos, são países amigos com os quais a gente partilha território, não é? Porque os colombianos vivem no Brasil, os brasileiros vivem na Colômbia e a mesma coisa no Peru, não é? Então não basta você colocar helicópteros, colocar aí, que é muito importante, barcos, e aí o município, as lideranças indígenas locais se reuniram e elas mesmas estão indo atrás. É uma região também, você sabe que nós aqui, na região, a gente vive o regime dos rios. Então, tem época que o rio está muito cheio e tem época da vazante em que ele está muito baixo. Quando ele volta, ele enche, ele volta, geralmente os furos não são os mesmos. Geralmente, rios novos que se abrem, né? Mas, rapidamente, as comunidades locais, as populações indígenas, rapidamente, elas passam a dominar. Então, eles estão envolvidos na ajuda das buscas. Isso é muito importante. As diversas etnias conheciam, principalmente o indigenista, que já atuou durante muitos anos lá. Mas disso que eu quero chamar a atenção é que tem que haver um trabalho de inteligência. O crime organizado, ele não atua isoladamente na região. O crime organizado, ele está muito entranhado entre brasileiros, colombianos e perus, né? Atuam assim, tanto na área do garimpo, quanto na área da extração ilegal de madeira, quanto na área da pesca, como na caça. Então, é preciso, para que a gente possa ter assim a ideia, e é muito importante isso, nós não podemos ter mais um caso Marielle. E nesse caso não é só um caso Marielle, porque você tinha lá um brasileiro indigenista que dedicou a sua vida a proteger as comunidades indígenas, e tem um jornalista também apaixonado pela Amazônia que é britânico, não é? Então, aí eu tenho visto algumas autoridades federais dizendo o seguinte, que as comunidades indígenas se defendem de Brasília e não da região. Gente, o que é isso? É a mesma coisa que dissesse, olha, você mora no Amazonas, mas você não pode andar naquela região. A gente anda demais naquela região. Eu ando demais naquela região, né? E digo a vocês, olha, a possibilidade de um acidente é assim, eu considero, por tudo que eu conheço, com as pessoas com as quais eu conheci, né? Tenho amigos lá que são especializados em levar pesquisadores, jornalistas em áreas de difícil acesso, e acidente é muito difícil.
É muito difícil. Eles terem sofrido ataques de indígenas, naquela área que eles estavam, não. Entre a comunidade de São Rafael e Atalaia do Norte, o município, também é muito difícil. Então, eu acho que a hipótese mais provável é que eles tenham sofrido um atentado. E aí precisamos, como vocês dizem, o governo brasileiro tem que somar esforços no sentido de dar resposta. Porque, repito, o Brasil não suporta mais casos Marielle. A gente vai seguir acompanhando o caso para ver novos detalhes que forem surgindo sobre ele. Falamos com Vanessa Graziotin, ex-senadora pelo estado do Amazonas e secretária da Mulher do PCdoB. Muito obrigada pela sua participação aqui no Revista Brasil TVT. Muito obrigada. Abraço. Abraço.